Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Mostrando claramente duas pessoas, cheio de graça e de verdade. E aí João vai dizer também, lá na primeira carta de João, porque esses textos, eles são todos muito claros, Moisés. Eles vão justamente de encontro, né, àquilo que nós sempre defendemos, que é a doutrina da Trindade, provando que o Filho é Deus, que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus. No entanto, um só Deus. Nós não cremos, não cremos em três deuses. Você agora, tá falando que um é Deus, olha, o outro também é Deus. Deixa eu ler o texto. 1 João 1:7. Mas se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o batismo não regenera pecado de ninguém. Não, mas que quer dizer, não precisa batizar? Voltando para o texto de batismo, nome certo, filho. Não regenera ninguém. Apocalipse 1:5 diz que em seu sangue ele nos lavou. Então o perdão dos pecados está no sangue de Jesus e não numa água batismal. Ok, pastor Carlos Moisés. E outra vez disse, porém nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim os filhos que Deus me deu. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Por isso que ele está escrito, não tomou a descendência, né, dos anjos, mas a descendência de Abraão. Não há outro intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Mas ele está falando da encarnação do Filho, esse texto, ok. Não Jesus Cristo Deus. A intermediação entre Deus e o homem é Jesus Cristo o homem. Jesus é Deus e o único Deus para mim, mas o que mais me empolga é o Jesus homem. Porque Deus teve a coragem de viver aquilo que ele jamais poderia viver. Um Deus todo poderoso. Sentindo na pele o que nós sentimos. Então, Jesus, isso é uma coisa extraordinária, gente. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Então, Jesus é apenas um título de Deus ou é uma outra pessoa? Jesus é um nome. É um título apenas. Jesus é o nome. Não é título. Então título não existe Pai, uma Filho, pessoa chamada Jesus. Não existe. Lógico o que existe é um título. O que existe então é o quê? Um nome apenas? Um nome? Não existe uma pessoa. E essa pessoa? Jesus é quem então? Jesus é Deus. É o próprio Deus. Só que há diferença. E o Pai de isso Jesus que eu quero é que você compreenda. E o Pai de Jesus é Compreenda o seguinte: parte humana. Se você entender isso, parte humana e parte divina, porque Jesus tinha duas naturezas, Joaquim. Se entender isso, acabou. Tá entendido tudo. Então, mas como é que você entende, por exemplo, eu entendi isso que você tá falando. Agora, como é que você lida com textos? Eu citei aquele das duas testemunhas, que você não respondeu. Como é que você lida com textos onde o pai e o filho são pessoas claramente distintas? Quando eu falo distinta, não é separada. Distinta. Não diferente. Distinta. Uma pessoa não é a outra. Então, como que você lida com textos como aquele lá que ele fala, na vossa lei está escrito testemunho de duas pessoas é verdadeiro, eu testifico e o meu pai. Ele pôs o pai como pessoa também humana? Porque o texto, ele invoca lá de Deuteronômio, humana. Calma aí, o texto de Deuteronômio são pessoas humanas. O testemunho de duas pessoas, no caso do adultério, por exemplo, são pessoas humanas, dois homens maiores, isso aqui e tal. Então, ele pega esse texto e fala assim, ó, também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Então, eu testifico de mim, o próximo versículo, e o pai que me enviou testifica de mim. Ele tá dizendo, se ele e o pai são a mesma pessoa, ele não poderia juridicamente usar esse texto. Porque ele está dizendo o testemunho de... Como é que você sai dessa situação? Se ele falou, eu e o pai somos um aonde? Então, você é casado? Sou. Desculpa, eu li aqui o nome da sua esposa. Biblicamente, você e sua esposa são um? Espiritualmente sim. Mas você é sua esposa? Não. Pronto, então essa explicação é essa. Não, para esse texto de eu e o pai somos um, não somos dois. Não, mas quando ele diz eu e o pai somos um, pastor, quando ele diz eu e o pai somos um, ele não diz eu sou o pai. Ele diz eu e o pai estamos em unidade.
Olha Quer dizer, só. quando Isaías... Uai, seu app de vídeos curtos.